Finalizei então aqui, ó, minha sequência de 37 pontos. Fiz a manobra aqui, ó. Já voltei aqui com uma sequência de 39 pontos. E aí eu dou início aqui a uma sequência de 6 pontos marrom. Finalizei aqui os 6 pontos marrom. Já dou início aqui a uma sequência de 8 pontos branco. Finalizo aqui a sequência de 8 pontos branco, já dou início aqui, ó, a uma sequência de 6 pontos marrom. Finalizo aqui os 6 pontos marrom, já dou início aqui a uma sequência de 22 pontos branco. Finalizo então aqui, ó, a sequência de 22 pontos branco, já dou início aqui a uma sequência de 8 pontos marrom. Finalizo aqui a sequência de 8 pontos marrom, já dou início aqui, ó, a uma sequência de 2 pontos branco. Finalizo aqui a sequência de 2 pontos branco, dou início aqui, ó, a uma sequência de 10 pontos marrom. Finalizo aqui então a sequência de 10 pontos marrom, já faço aqui, ó, 2 pontos branco. E em seguida faço uma sequência de 10 pontos marrom. Finalizo aqui os 10 pontos marrom, faço aqui a manobra, ó, para deixar o marrom esperando para a próxima sequência. E dou início aqui em uma sequência de 19 pontos branco, tá? Eu vou finalizar então esses 19 pontos dessa fileira, vou fazer a manobra e vou voltar aqui, ó, aqui em cima já com mais 19 pontos branco, e aí a gente vai continuar dando a sequência aqui no nosso cavalo, tá bom? Pessoal, ó, finalizei aqui aquela sequência de 19 pontos brancos, fiz a manobra aqui, já voltei aqui, ó, com mais 19 pontos branco, e aí em seguida a gente dá a sequência aqui a 10 pontos marrom. Finalizo aqui os 10 pontos marrom, faço uma sequência aqui de 4 pontos branco. Finalizei aqui os 4 pontos branco, vou fazer aqui uma sequência de 20 pontos marrom. Finalizo aqui a sequência de 20 pontos marrom e já dou sequência aqui, ó, a 20 pontos branco. Finalizo aqui então essa sequência de 20 pontos branco, já dou início aqui a uma sequência de 8 pontos marrom. Finalizo aqui a sequência de 8 pontos marrom, já dou início aqui, ó, a uma sequência de 2 pontos branco. Finalizo a sequência de 2 pontos branco, dou início aqui a uma sequência de 8 pontos marrom. Finalizo então aqui essa sequência de 8 pontos marrons, faço a manobra aqui para deixar o marrom esperando para a próxima sequência e dou início aqui, ó, a uma sequência de 41 pontos, tá?
Vou fazer essa sequência aqui de 41 pontos, tá? Vou até o final aqui, ó. Faço a sequência de 41 pontos, faço a manobra aqui, ó. Já volto novamente aqui com 43 pontos, tá? Vou fazer minha sequência e já volto aqui pra gente estar continuando o nosso trabalho. Finalizei aqui a sequência de 41 pontos, fiz a manobra, já fiz aqui uma sequência de 43 pontos e já faço aqui uma sequência de 22 pontos marrom. Finalizo então aqui a sequência de 22 pontos marrom, já dou início aqui, ó, 14 pontos branco. Finalizo então aqui a sequência de 14 pontos branco, dou início aqui, ó, a uma sequência de 20 pontos marrom. Finalizo aqui então a sequência de 20 pontos marrons, faço aqui uma sequência de 4 pontos branco. Finalizei aqui a sequência de 4 pontos branco, em seguida já faço aqui uma sequência de 10 pontos marrom. Finalizo aqui essa sequência de 10 pontos marrom. E aqui a gente já faz a manobra, ó, para deixar aqui o marrom esperando para a próxima sequência. E vamos finalizar aqui com uma sequência de 19 pontos brancos, tá? Vamos finalizar aqui essa fileira, concluindo esses 19 pontos brancos. E aí, ó, eu vou finalizar aqui essa sequência, 19 pontos, vou fazer a manobra e vou voltar já aqui com uma sequência de 21 pontos, tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto com ele pronto. Finalizo aqui então a sequência de 21 pontos branco e já dou início aqui, ó, a 8 pontos marrom. Finalizo aqui a sequência de 8 pontos marrom, já dou início aqui, ó, a uma sequência de 4 pontos branco. Finalizo aqui essa sequência de 4 pontos branco, já dou início aqui a uma sequência de 22 pontos marrom. Finalizo aqui então essa sequência de 22 pontos marrom, já dou início aqui, ó, a uma sequência de 4 pontos branco. Finalizo aqui essa sequência de 4 pontos branco, já dou início aqui a uma sequência de 28 pontos marrom. Finalizo aqui a sequência de 28 pontos e faço aqui a manobra para deixar o marrom esperando para a próxima sequência. E já faço aqui, ó, uma sequência de 43 pontos marrom, tá, pessoal? Vou fazer então aqui essa sequência de 43, ó. Vou com ela aqui até o final, ó. Vou com ela aqui até o final. Faço a manobra, já volto aqui com mais uma sequência de 43 e aí damos continuidade no nosso trabalho, ok? Vou finalizar o meu aqui e já volto. Finalizei então aqui aquela sequência de 43 pontos, fiz a manobra aqui, ó. Já fiz novamente aqui mais uma sequência de 43 pontos e já faço aqui, ó, uma sequência de 54 pontos marrom, tá?
Finalizo aqui a sequência de 54 pontos marrom. Já dou início aqui, ó, a uma sequência de 2 pontos branco. Finalizo aqui a sequência de 2 pontos branco. Já dou início aqui, ó, a uma sequência de 10 pontos marrom. Finalizo aqui a sequência de 10 pontos marrom. Faço a manobra aqui para deixar o preto esperando, ó. E já dou sequência aqui, ó, em 21 pontos branco. Vou fazer essa sequência aqui de 21 pontos branco. Vou fazer a manobra, como eu sempre faço aqui, ó. Vou aqui até o final com 21 pontos brancos, faço a manobra e volto novamente com 21 pontos brancos, tá bom, pessoal? Vou fazer minha sequência e já volto aí com o pessoal, ó. Finalizei aquela sequência de 21 pontos, fiz a manobra, já voltei aqui novamente, ó, com 21 pontos, tá? Então, vou puxar aqui uma sequência de 10 pontos marrom, tá? Então, vamos fazer esses 10 pontos marrom. Finalizo aqui os 10 pontos marrom, já faço aqui uma sequência de 2 pontos branco. Finalizo os 2 pontos branco, faço uma sequência aqui de 56 pontos marrom. Finalizo então aqui essa sequência de 56 pontos marrom. Já faço a manobra aqui, ó, para deixar o fio marrom esperando a próxima sequência. E já dou início aqui a uma sequência de 41 pontos, tá? Eu vou finalizar aqui essa sequência de 41 pontos. Vou aqui, ó, vou até o final. Faço a manobra, já volto novamente aqui com mais 41 pontos e vamos continuar com nossos pontos marrom, tá bom? Volto com 41 pontos branco e continuo com os pontos marrons. Pessoal, ó, finalizei aqui essa sequência de 41 pontos, fiz a manobra, já fiz aqui novamente, ó, 41 pontos e aqui faço novamente aqui uma sequência de 56 pontos marrom, tá? Vou fazer a minha sequência aqui para dar sequência na troca de cor, tá bom? Finalizo aqui então a sequência de 56 pontos. Faço aqui uma sequência de 2 pontos branco. Finalizo os 2 pontos branco e faço uma sequência de 8 pontos marrom, tá, pessoal? Finalizo aqui a sequência de 8 pontos marrom. Faço aqui a manobra para deixar o marrom esperando para a próxima sequência. E já faço aqui uma sequência de 23 pontos branco para finalizar esta fileira. Então aqui, pessoal, ó, vou finalizar aqui a minha sequência de 23 pontos. Vou fazer a manobra e vou voltar aqui, ó, com uma sequência de 23 pontos novamente, tá, pessoal? Finalizei a sequência de 23 pontos, fiz a manobra, já fiz novamente aqui 23 pontos branco e faço então aqui novamente, né, só encerrar essa fileira aqui de 23 pontos e faço novamente aqui uma sequência de 8 pontos marrom, tá? Vamos repetir a sequência aqui de 8 pontos. Finalizo aqui essa sequência de 8 pontos marrom, já dou início aqui, ó, a uma sequência de 2 pontos branco. Finalizo os 2 pontos brancos, já dou início aqui
a uma sequência de 56 pontos marrom, tá? Vamos repetir a sequência de 56 pontos marrom. Finalizo então aqui a sequência de 56 pontos. Faço aqui a manobra para deixar o marrom esperando para a próxima sequência. E faço novamente uma sequência de 41 pontos branco, tá, pessoal? Então, pessoal, ó, vou finalizar essa fileira de 41 pontos. Vou fazer a manobra e vou voltar novamente aqui com uma fileira de 41 pontos e vamos dar continuidade aí a trabalhar com as cores, tá bom? Vou terminar o meu e já volto. Fiz aquela fileira aqui de 41 pontos, fiz a manobra aqui, ó, já voltei aqui com mais 41 pontos e já dou início aqui, ó, a uma sequência de 56 pontos marrons e aí vamos dando formato ao nosso cavalo. Finalizo aqui a sequência de 56 pontos. Já faço aqui, ó, uma sequência de 2 pontos branco. Finalizo os 2 pontos brancos. Já inicio aqui, ó, uma sequência de 6 pontos marrom. Finalizo aqui os 6 pontos marrom, já faço aqui a manobra para deixar o marrom esperando para a próxima sequência. E dou início aqui a uma sequência de 25 pontos branco, tá? Para encerrar essa fileira. Vou fazer os 25 pontos branco aqui, pessoal, ó. Finalizo aqui com 25 pontos branco. Faço a manobra aqui, já volto aqui com 27 pontos brancos para a gente dar início à próxima sequência de marrom, ok? Vou finalizar o meu aqui e já volto para a gente continuar, ok? Ó, finalizei aqui aquela fileira de 25 pontos. Fiz a manobra aqui, ó. Já voltei aqui, já fiz aqui, ó, uma sequência de 27 pontos, tá? Fiz aqui a fileira de 27 pontos branco. Já dou início a uma sequência de 64 pontos marrom, tá? Vamos fazer aqui essa fileira de 64 pontos e mudar de cor novamente. Aqui, ó, finalizei aqui a sequência de 64 pontos marrom, mas eu não vou fazer a manobra aqui nessa fileira, tá? Vou conduzir esse fio marrom aqui, ó, 20 pontos brancos para frente, tá? Então, eu vou levar esse fio marrom dentro dos pontos brancos, uma sequência de 20 pontos, e aí a gente vai estar fazendo aquela manobra para estar deixando deixando o fio esperando para a próxima sequência do uso dele, tá? Então, eu vou finalizar esses 20 pontos aqui, ó. Eu cheguei aqui ao ponto de número 20, né? Conduzi o fio marrom por dentro dele. E aqui, antes de fechar esse ponto, ó, vamos passar o fio marrom por cima desse ponto aqui e fechar ele, tá? E aí, o fio marrom, ó, ele já vai ficar aqui esperando a próxima sequência, tá? Então, vamos finalizar essa fileira aqui, ó, com pontos brancos. E aí, vamos fazer a manobra e voltar com uma sequência de 19 pontos brancos para estar dando continuidade ao nosso tapete, tá? Então, aqui, ó, vou finalizar aqui com o restante que tá faltando, faço a manobra e já volto aqui com 19 pontos brancos, tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto pra gente estar dando continuidade. Então, aqui, pessoal, ó, finalizei aquela sequência, ó, deixei o fio preto aqui pro outro lado, deixei o fio marrom aqui pro outro lado, fui até o final da sequência aqui, fiz uma manobra,
tá? E fiz aqui uma fileira de 19 pontos. E aí vamos continuar usando aqui o fio marrom, tá? Então, finalizados os 19 pontos branco, aí vamos então aqui, ó, fazer aquela troca de cor e puxar um ponto alto aqui marrom e fazer uma sequência de 4 pontos marrom. Sempre fazendo aquele ajuste pro ponto colar, ó. E fazemos uma sequência de 4 pontos marrom. Finalizo aqui os 4 pontos marrom, já faço aqui uma sequência de 14 pontos branco. Finalizo aqui os 14 pontos marrom, faço uma sequência aqui de 64 pontos marrom. Finalizo então aqui essa sequência de 64 pontos marrom. Faço a manobra aqui, ó, para deixar o marrom esperando para a próxima sequência. E já faço aqui uma sequência de 29 pontos brancos, tá, pessoal? Então eu vou aqui, ó, finalizar minha sequência de pontos brancos, tá? Vou até o final com essa sequência aqui. Então eu encerro aqui essa fileira de 29 pontos. Faço a manobra aqui, ó, e já volto com uma nova sequência de 33 pontos para a gente estar dando continuidade ao nosso trabalho, ok? Vou finalizar essa manobra aqui e já volto então. Finalizei então aqui aquela sequência de 29 pontos brancos, fiz a manobra aqui, ó, já voltei aqui com outra sequência, uma sequência de 33 pontos brancos. Então, vou aqui dar início a uma nova sequência de 60 pontos marrom. Finalizo então aqui a sequência de 60 pontos marrom e já dou início aqui, ó, faço a troca de cor e já dou início aqui a uma sequência de 12 pontos branco. Finalizo aqui a sequência de 12 pontos brancos, já dou início aqui, ó, a uma sequência de 8 pontos marrom. Finalizo aqui a sequência de 8 pontos marrom, faço aqui a manobra para deixar o marrom esperando para a próxima sequência e já faço aqui uma sequência de 17 pontos brancos, tá, pessoal? Vou finalizar essa sequência aqui com 17 pontos brancos. Vou até o final dessa sequência com 17 pontos brancos. Vou fazer a manobra e volto novamente com 17 pontos brancos e vamos estar dando continuidade à nossa sequência. Pessoal, aqui então, ó, finalizei a sequência de 17 pontos, né? Já fiz a manobra aqui, ó, já voltei novamente aqui com 17 pontos e vamos então aqui fazer novamente aqui nessa sequência, são 8 pontos marrom. Finalizo aqui os 8 pontos marrom, já dou início aqui a uma sequência de 10 pontos brancos, tá, pessoal? Finalizo então aqui a sequência de 10 pontos brancos, já dou início aqui, ó, uma sequência de 58 pontos marrom. Vou fazer essa sequência aqui e já volto pra gente estar continuando. Finalizo aqui então a sequência de 58 pontos marrom. Faço a manobra aqui, ó, para deixar o marrom esperando para a próxima sequência. E já faço a manobra aqui da troca de cor, ó, e já dou início aqui a uma sequência de
37 pontos branco, tá? Vou finalizar aqui essa fileira com 37 pontos branco, tá? A gente vai aqui até o final, ó. Vai fazer a manobra aqui e já vai voltar aqui com uma sequência de 41 pontos. E aí vamos prosseguir com a troca de cores, tá? Eu vou fazer a minha sequência aqui, já volto com a sequência pronta de 41 pontos. E aí a gente já dá continuidade na troca de cores, tá? Já eu volto. Pessoal, ó, terminei aquela sequência de 37 pontos, fiz a manobra, já voltei aqui, ó, com uma sequência de 41 pontos, tá? E aqui vou dar continuidade a uma sequência de 16 pontos marrom. Finalizo aqui, então, pessoal, a sequência de 16 pontos marrom. Já dou início aqui, ó, a uma sequência de 10 pontos branco. Finalizo aqui, então, a sequência de 10 pontos branco. Já dou início aqui à troca de cor e faço uma sequência de 30 pontos marrom. Finalizo aqui a sequência, então, de 30 pontos marrom. Já dou início aqui, ó, a uma sequência de 4 pontos branco. Finalizo aqui essa sequência de 4 pontos branco, pessoal, ó. Já dou início aqui, ó, a uma sequência de 10 pontos marrom. Finalizo aqui essa sequência de 10 pontos marrom. Já faço aqui, ó, a manobra para deixar o marrom esperando. E em seguida faço aqui uma sequência de 19 pontos branco, tá, pessoal? Ó. Vou fazer essa sequência de 19 pontos branco até o final aqui dessa fileira. E vou fazer aquela manobra e já volto com mais 19 pontos branco, tá? Então é isso aqui, ó. Finalizo essa fileira aqui, faço a manobra, volto com mais 19 pontos branco e já continuamos a sequência do nosso tapete, beleza? Ó, finalizei aquela sequência de 19 pontos brancos, já fiz a manobra aqui, ó, já voltei aqui com 19 pontos brancos e vamos dar uma sequência aqui de 36 pontos marrom, tá? Então aqui, pessoal, ó, finalizei aqui aquela sequência de 36 pontos. A gente já vai fazer a manobra aqui para o marrom ficar esperando para a próxima sequência. E já finalizo aqui, ó, com uma sequência de 75 pontos branco, tá? Então, eu vou levar essa fileira aqui de 75 pontos até o final. Vamos fazer aquela manobra e aí já vamos voltar com uma sequência de 80 pontos, tá, pessoal? Então, não tem erro, ó. Levou a sequência aqui até o final, faz a manobra, já volta aqui com a sequência de 80 pontos e aí vamos dar continuidade com o uso do marrom. Vou fazer o meu aqui e já volto então. Pessoal, ó, finalizei então aqui aquela sequência de 75 pontos, fui até o final aqui, fiz a manobra, já voltei aqui, eu havia falado para vocês 80 pontos, tá? Você vai desmanchar um ponto e vai deixar 79 pontos, tá? Então, a sequência de 76 pontos, uma sequência de 75 pontos, fazemos a manobra e voltamos aqui com 79 pontos, tá? E aí já fazemos a troca aqui pelo marrom e vamos fazer aqui uma sequência de 30 pontos marrom, tá bom? Finalizo aqui então essa sequência de 30 pontos marrom.
tá? E vou fazer a manobra aqui para deixar o marrom esperando para a próxima sequência. E já dou início aqui, ó, a uma sequência de 21 pontos branco, tá? Então, eu vou finalizar essa sequência aqui de 21 pontos branco, vou fazer a manobra e vamos voltar aqui novamente com 21 pontos branco, tá? Então, é isso aqui, ó. Finalizo aqui a sequência de 21 pontos, faço a manobra aqui, já volto novamente aqui com 21 pontos, e aí damos sequência aí à nossa troca de cor, quase finalizando aqui o nosso cavalo já e terminando esse trabalho. Então eu vou fazer essa sequência aqui e já volto com vocês, ok? Voltando então aqui, pessoal, ó, finalizei a sequência de 21 pontos que a gente estava fazendo, fiz a manobra, tá? Já voltei aqui novamente com 21 pontos branco. E aí a gente vai dar sequência aqui, ó, a 26 pontos marrom, pra gente tá dando sequência aqui no formato do nosso cavalo. Então, ó, vou fazer aqui esses 26 pontos e aí já damos continuidade com a troca de cores. Finalizo então aqui, pessoal, ó, a sequência de 26 pontos. Já faço a manobra aqui para deixar o marrom esperando a próxima sequência. E já damos início aqui, ó, a uma sequência de 83 pontos brancos, tá? Então aqui é aquele esquema lá. Vou finalizar aqui essa fileira com 83 pontos. Vou até o final, vou fazer a manobra e vou voltar aqui com uma sequência de 87 pontos, tá, pessoal? Só para entender, vou até o final, faço a manobra, volto aqui com 87 pontos e já continuamos aqui a sequência de troca de cores, ok? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Então aqui, pessoal, ó, finalizei aquela sequência de 83 pontos, fui até o final, voltei aqui, fiz a manobra, já voltei aqui, ó, tô aqui com uma sequência de 87 pontos branco e agora eu vou fazer aqui, ó, uma sequência de 22 pontos marrom, pra gente tá quase finalizando aqui o formato do nosso cavalo, tá? Então eu vou fazer aqui esses 28 pontos. Finalizo aqui então 28 pontos marrom. Vou fazer aqui a manobra para troca de cor, para esperar o marrom esperar para a próxima sequência. E faço aqui uma sequência de 21 pontos brancos, tá, pessoal? Então eu vou aqui, vou finalizar essa sequência, vou fazer 21 pontos brancos, fazer a manobra e volto com a sequência de 23 pontos brancos, tá? Então é isso aqui, ó, finalizo aqui com 21 pontos. Faço a manobra aqui, já volto aqui com 23 pontos brancos, tá? Vou fazer a minha sequência aqui e já volto. Então, pessoal, aqui, ó, finalizei aqui a sequência de 21 pontos, fiz a manobra, já voltei aqui com 23 pontos e aí a gente já dá seguida aqui na sequência de pontos marrom. Então, a gente vai fazer uma sequência aqui de 18 pontos marrons. Finalizo aqui então a sequência de 18 pontos marrons, faço aqui a manobra para deixar o marrom esperando a próxima sequência e vamos fazer agora aqui, ó, uma sequência de 89 pontos brancos, tá? Então a gente vai aqui, vai até o final aqui com o branco, vai fazer a manobra, vai voltar novamente aqui, ó, com uma sequência de 95 pontos brancos, tá, pessoal? Então eu vou aqui, vou fazer a minha sequência. E aí eu já volto aí pra gente tá dando continuidade, tá bom? Finalizo então aqui essa sequência de 95 pontos branco e já dou início aqui, ó, uma sequência de 10 pontos marrom. Finalizo aqui a sequência de 10 pontos marrom. Faço a manobra aqui, ó, para deixar o marrom esperando para a próxima sequência. E já finalizo aqui, ó,
com uma sequência de 25 pontos brancos. Vou então aqui finalizar esses 25 pontos brancos. Vou até o final aqui dessa fileira, ó. Finalizo aqui os 25 pontos brancos. Faço a manobra aqui, ó. Já volto com 27 pontos brancos. E aí a gente vai estar dando continuidade, quase encerrando aqui o nosso cavalo, tá, pessoal? Então eu vou fazer minha sequência aqui. Já volto pra gente estar dando continuidade. Pessoal, então aqui, ó, finalizei a sequência aqui de 25 pontos, né? Fiz a manobra, já voltei aqui, ó, com 27 pontos. E aí a gente vai aqui, então, fazer uma sequência de 4 pontos marrom. Finalizo aqui esses 4 pontos marrom. Faço aqui a manobra para deixar esse marrom aqui esperando para a próxima sequência. E finalizo aqui, então, com uma sequência de 99 pontos brancos, tá? Vou fazer esses 99 pontos brancos. Vou até o final, como a gente sempre faz, aquela sequência. E já volto aqui novamente com uma sequência de 101 pontos, onde a gente vai estar finalizando o uso do marrom e formando o nosso cavalo por completo, tá? Então é isso aqui, ó. Vou aqui, vou até o final, faço 99 pontos, faço a manobra, volto aqui com 101 pontos e aí a gente encerra o uso do marrom nesse tapete, tá bom? Vou fazer essa sequência aqui e já volto pra gente estar encerrando aqui o uso da cor marrom. Pessoal, então aqui, ó, finalizei aquela fileira de 99 pontos, fiz a manobra, voltei aqui com 101 pontos. E aqui a gente faz aqui a sequência de 2 pontos marrom e encerra o uso do marrom e finaliza aqui o formato do nosso cavalo, tá? Então eu vou aqui, ó, faço 2 pontos. Faço a manobra aqui. Pra gente estar fazendo o acabamento na próxima fileira. E finalizo então essa sequência aqui de pontos brancos, tá? E aí vou encerrar essa fileira completa. E aí a gente vai até o final aqui e faz uma fileira completa aqui, ó, de ponto branco, tá? E encerra aqui essa etapa do tapete. Então eu vou finalizar essa fileira de branco e já volto aqui pra gente estar fazendo o encerramento do nosso tapete, tá bom? Então aqui, pessoal, ó, finalizei aqui aquela fileira, tá? Fiz a manobra, fiz aqui uma fileira completa de pontos altos. Lembra que a gente fez a manobra e deixou aqui o fio marrom? Então eu passei aqui 8 pontos, tá? E aí é só fazer um corte aqui pra fazer o acabamento, ó. E pronto. Finalizado aqui, ó. E aí agora a gente vai passar ao redor do tapete inteiro. A gente vai passar ao redor do tapete inteiro, pessoal, uma fileira de ponto baixo, tá? Então é só pegar o marrom e dar uma puxadinha aqui, ó. Pega as duas pontas aqui, ó. Faz aqui um laço de corrente, tá? E o laço menor a gente deixa aqui para fazer o acabamento. Faz aqui mais um laço, tá? E já puxa aqui, ó, um ponto baixo. Então essa ponta de marrom aqui que sobrou, a gente vai cobrir ela com ponto baixo e tá feito o acabamento dela, tá? E aí vamos passar aqui ao redor do tapete inteiro esse ponto baixo, tá? Eu vou fazer essa sequência aqui no meu e daqui a pouco eu volto pra gente fazer o bico, que é o acabamento final do nosso tapete, tá? Vou mostrar como que eu faço o bico pra vocês, pra ficar bem legal. E aí, encerra mais um trabalho, tá? Então eu vou passar esse ponto aqui ao redor do tapete inteiro e daqui a pouco eu volto.
Então aqui, ó, passei esse ponto baixo aqui ao redor do tapete inteiro, como você pode ver. E aí a gente vai fazer aqui o nosso acabamento final, que nós chamamos de bico, tá, pessoal? E aí, pessoal, ó, o bico é bem simples, ó. É só você fazer 3 laços de corrente, tá? No mesmo ponto aqui que você puxou esses 3 laços de corrente, você vai puxar 2 pontos altos, ó. Um ponto, mas você não vai fechar. Puxa mais um ponto. E aí, no terceiro ponto, você vai fechar os 3 pontos em uma laçada só, ó. Fechou aqui, você vai contar 3 pontos baixos aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4. Quando for no quarto ponto, você vai puxar outro ponto baixo e vai fechar aqui, ó. Vai fazer essa sequência novamente. 1, 2, 3 laços de corrente, 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto que você puxou esse ponto, ó. 1, 2 pontos altos, fecha os 3 em uma laçada, conta 3 pontos, 1, 2, 3. No quarto ponto, você fecha ele com um ponto baixo. Então, você vai repetir essa sequência, o seu tapete inteiro, e aí você vai ter o resultado final do seu trabalho, tá? Eu vou fazer aqui no meu tapete essa sequência inteira, e aí eu volto pra gente estar mostrando aqui o resultado final do nosso tapete, tá bom? Então, pessoal, ó, esse aqui é o resultado final do nosso trabalho de hoje, tá? Nosso tapete ele ficou medindo 90 centímetros por 60. E eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. E logo, logo mais novidades, tá? Obrigado aí por todo mundo por ter participado. E até a próxima.